Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. É um prazer estar aqui com vocês de volta para falar mais uma vez sobre a área financeira do seu pet shop. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem polêmico: o Taxi Dog. É isso mesmo. Se você é aquela pessoa que não cobra para buscar os cães do seu cliente, não sabe como cobrar, ou se você cobra e acha que não está cobrando certo, eu vou fazer junto com vocês aqui, mais uma vez, uma planilha que vai estar disponível para todo mundo no final, onde eu vou mostrar o que a gente precisa calcular para saber se o valor do Taxi Dog está ok, se eu estou tendo prejuízo com ele ou não. E se você não cobra, já se prepara, porque o baque é grande, viu? Vamos lá fazer essa tabela? Eu tenho dois recadinhos para dar antes da gente começar. Primeiro, por favor, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a aumentar a quantidade de seguidores, e eu não estou pedindo isso por pedir. Na verdade, o YouTube começa a liberar algumas ferramentas para a gente à medida que a quantidade de seguidores aumenta. Um exemplo é, a gente ainda não consegue fazer live pelo celular. Então, às vezes, a gente quer mostrar alguma coisa que está acontecendo no dia a dia, fazer uma live para quem segue, deixar salvo, mas a gente não consegue, justamente por causa da quantidade de seguidores. Então, eu vou pedir para você se inscrever, curte, comenta, se tiver alguma sugestão do que você quer ver aqui, fala com a gente dá um jeito de providenciar. O segundo recado, a tabela, vocês vão ver que tem algumas cores. Não mexam na parte onde está rosa e vermelho. É onde estão as fórmulas. Então, se você mexer, você vai perder a fórmula que está ali. Então, vamos lá começar agora a preencher essa planilha para vocês entenderem. Bom, essa primeira parte aqui, que eu selecionei, é uma parte onde a gente vai colocar os gastos anuais, né? IPVA, seguro, licenciamento, que é o que a gente gasta uma vez ao ano. Por que eu vou preencher aqui? Porque eu preciso converter isso em meses, para saber quanto eu gastaria se eu dividisse isso por 12, que vai entrar aqui nessa parte nos valores mensais. Bom, aqui embaixo nós temos outras partes, que eu vou explicando à medida que a gente for, mas aqui eu tenho o valor do carro. Por que eu tenho o valor do carro? O nosso carro, ele está avaliado hoje em 23 mil. Qual que é a necessidade de preencher isso aqui? Tem uma coisa chamada depreciação, que a maioria das pessoas não colocam na conta. O que é a depreciação? Existe uma tabela do governo federal, que é feita pela Receita, que na minha opinião está desatualizada, mas para uma empresa, a vida útil de um carro é de 5 anos. Porém, eu não concordo muito com isso, principalmente para empresa pequena, que a maioria dos banho e tosa que a gente tem hoje, banho e tosa, pet shop, são empresas pequenas e às vezes não vai conseguir trocar de carro de 5 em 5 anos. Pelo contrário, às vezes em 5 anos a gente está terminando de pagar o primeiro carro. Eu tenho esse pequeno problema quando a gente trata dessa depreciação. A depreciação, ela é, na verdade, o 100% do valor do carro dividido pelo tempo de vida útil, que seria 5 anos. O governo determina, então, que é 20% o valor da depreciação. Eu vou aumentar isso para 10 anos, tá? Então, eu vou pegar 100% dividido por 10, são 10%. Então, a gente vai trabalhar com esse valor de 10%. Bom, eu precisei fazer uma pausa nesse vídeo. Eu comecei a falar agora sobre um assunto um pouco delicado, que é a depreciação de alguns produtos, né? No caso aqui eu estou falando do carro. Vocês vão ver que o valor da depreciação do carro que está na tabela é de 10%. Só que eu tive que fazer uma pausa para gravar esse pequeno vídeo pelo seguinte. Eu perguntei a algumas pessoas próximas se essas pessoas calculavam a sua depreciação dentro do banho e tosa como um geral. Nisso, eu não estou falando sobre o carro, estou falando como um todo, né? E aí eu comecei a perceber que essas pessoas estavam me respondendo que não faço esse cálculo, não sei o que é, não sei como fazer. Ah, não sei se meu contador faz, se não faz. Enfim. Bom, com isso, eu fiquei um pouco preocupado, porque não tem como você calcular o custo, as despesas, fazer um planejamento sem você saber o que é a depreciação. Por isso, nós vamos fazer uma live paga
tá? Vai ser uma aula, na verdade, no dia 2 de novembro e no dia 15 de novembro. Quem comprar vai participar dos 2 dias, porque é um assunto muito complexo para fazer em um dia só. Provavelmente eu vou ter que entrar aí em torno de 3 a 4 horas cada dia de live direto. E eu vou precisar contratar uma pessoa para me ajudar a montar as tabelas, as planilhas, porque não é mesmo um assunto fácil. Por que as pessoas geralmente não fazem, inclusive? Porque é difícil, é chato de fazer. Só que a gente está enfrentando uma crise sem precedentes. Pelo menos a minha geração está enfrentando agora o que talvez meus pais tenham enfrentado. E a gente não é preparado para isso na escola, tá? Nem na faculdade. Para isso a gente precisa saber ler o mercado, ler os relatórios, e quanto menor é a empresa, menos chance tem dela ter um balanço patrimonial, tá? Então eu não vou ensinar a fazer balanço patrimonial, isso é coisa do contador, mas eu vou ensinar vocês a analisar o negócio como um todo, tá? Nessa live, vão ser só 60 pessoas, eu vou ensinar a calcular custo direto, custo indireto, despesa fixa, despesa variável e tudo mais, porque diferente do que todo mundo fala no mercado, para você chegar no seu custo, não é você pegar o valor todo que você gastou e dividir pela quantidade de cachorro que você fez. A gente tem um momento muito mais complexo que eu tenho que definir o que é custo, o que é despesa. Não é a mesma coisa. Então, por exemplo, o telefone do meu pet shop, que eu pago de conta, ele não é custo do meu serviço. Ele é despesa do meu negócio. Então, é muito mais complexo do que parece, tá? Então eu vou limitar, vai ser só 60 pessoas, porque eu não vou conseguir acompanhar todo mundo. 60 eu já tô achando assim, ó, muita gente para acompanhar, mas eu vou marcar para essa data do dia 2 de novembro, do dia 15, que são feriados, justamente porque eu preciso de tempo para me organizar, para montar as tabelas e tudo mais. E se você não faz o planejamento do ano seguinte, essa live também vai servir para você, porque você vai aprender a analisar o seu negócio como um todo. Bom, então vamos continuar preenchendo. O IPVA, esse ano nós tivemos um valor de aproximado 660, né? Então eu já coloco ele aqui. Lembrando, claro que aqui são somente as contas que a gente vai pagar uma vez por ano. Todo esse espaço que está aqui em branco, você pode colocar alguma outra coisa e preencher os valores aqui, que ele vai entrar nessa soma aqui de valor de despesa, né, que a gente transforma em mensal. Bom, seguro. Se você não tem seguro, cogite a possibilidade de ter. Faça suas contas, veja se é vantagem. O que eu acredito ser, pois afinal de contas a gente dirige na rua com o cachorro no carro. Então, às vezes, principalmente em centros urbanos maiores, a tendência a você sofrer um acidente é maior. Obviamente, ninguém quer ficar pagando carro de terceiro que bateu. E pior, às vezes você pode sofrer um acidente e o seu carro ficar impossibilitado de você andar com ele. Se você não tiver um seguro, você precisa pagar e ainda vai ficar um tempo sem esse carro. Então a seguradora vai lá, vai te dar um carro reserva e tudo mais, né? Esse ano a gente pagou 2.200 de seguro. DPVAT não teve, que é o seguro obrigatório. O licenciamento em Minas, se eu não estiver enganado, foi R$ 126. Manutenção. Como eu vou prever a manutenção? A gente faz uma previsão de acordo com o que foi o ano anterior. O que eu incluo na manutenção? Troca de óleo do carro, troca de pastilha de freio, vazou óleo, preciso mandar para o mecânico, a troca de líquido de arrefecimento, dentre várias outras coisas. Para isso, a gente tem aqui uma média na nossa região de gasto de R$ 1.500. Pneu. Lucas, mas por que você colocou pneu? Porque a gente roda muito durante o ano. Principalmente na época de chuva, tem algumas regiões que são mais perigosas. Então a gente troca de pneu uma vez por ano. O mais barato que eu achei para 4 pneus do nosso carro foi 1.320. Aqui a gente já tem a depreciação, que eu já expliquei. Então, o valor que eu tenho aqui até agora é de 8.106. Ah, Lucas, e essa parte de 13º e férias? Bom, eu não vou preencher, porque aqui quem busca os cães é o Felipe. Só que se você tem o seu funcionário, né, que busca, a gente vai colocar aqui o valor do salário dele, né?
Vamos supor, sei lá, você paga 1.300 para a pessoa. As férias é mais 1.300, que também é um salário, e automaticamente a planilha vai calcular aqui o valor de 1/3 constitucional. Ah, Lucas, mas por que a gente vai colocar isso aí? Pelo simples fato de que é muito mais fácil a gente fracionar esse valor, dividir, guardar esse dinheiro ao longo do ano, do que chegar no final do ano e, sei lá, a pessoa vai tirar férias em janeiro. Aí você paga 13º e férias seguido e tem aquele rombo no caixa. Então é mais fácil a gente fracionar isso aqui ao longo do ano e deixar guardado para poder quitar essas despesas que a gente tem. Só que aqui eu vou manter o meu 8.106. Vocês podem ver que aqui embaixo eu tenho o valor mensal, que é o quê? Nada mais que esse valor dividido por 12. E aqui em cima ele já puxou esse valor também. Desse lado de cá, aqui eu já tenho então os valores mensais, né, dessas contas aqui, quanto seria por mês. E aqui eu coloquei 3 itens. Todo esse espaço, assim como do outro lado, está disponível para vocês colocarem. E aqui também, tá? Esse espaço amarelo vocês podem editar e pode colocar o que vocês quiserem. O valor da gasolina, a gente tem um gasto médio de R$600 por mês. Salário do motorista, como eu falei, é o Felipe que busca, então a gente não tem um funcionário para isso. Ah, o que entraria aqui no a mais, Lucas? Seria que fracionar o contador, quanto você paga, imposto desse funcionário, o imposto mensal, como FGTS, INSS, outras coisas que você teria que colocar aqui, porque ele é um funcionário para fazer o Taxi Dog, tá? Então eu deixei todo esse espaço aqui para vocês. Limpeza, a gente gasta uma média de R$50 por mês para lavar, aspirar. Acidentes acontecem, né? Cachorro às vezes faz um cocôzinho ali dentro, a gente precisa mandar lavar. Então a gente chega aqui no valor total mensal de R$1.325,50. Esse é o valor que a gente precisa ter em caixa para manter o serviço de Taxi Dog funcionando. Como eu vou fazer para cobrar isso? Bom, a primeira análise que a gente vai fazer é pegar essas duas partes aqui. Esse aqui é o valor onde vocês não vão mexer, que é isso aqui. E aqui eu tenho o valor cobrado. O que é o valor cobrado? Bom, Lucas, eu cobro R$7,50 para buscar o cachorro. Você vai colocar o valor que você cobra. Essa parte de quantidade de clientes, ela corresponde à quantidade de clientes pagando o Taxi Dog nesse valor que você precisa para chegar no 0 a 0 e cobrir toda essa despesa de R$1.325,50. Bom, Lucas, eu cobro 14. Estamos aqui em 95, tá? Isso aqui vocês vão alterar com o valor que vocês cobram e ver quantos clientes vocês precisam para chegar no 0 a 0. Não estou falando de lucro, estou falando para ficar no 0 a 0, não ter despesa, né, não ter prejuízo e também não ter lucro com o Taxi Dog. Então, aqui cobrando R$14, eu preciso de 95 clientes. Essa segunda parte é uma parte que vocês vão colocar, às vezes, ou você não cobra para buscar, ou você quer saber com a quantidade que você busca, né, quanto que você vai cobrar. Pelo seguinte, eu busco, vamos colocar aí, eu busco 81 cães. Se eu busco 81 cães, para chegar no 0 a 0, eu preciso cobrar R$16,36, tá? Então, é bem intuitivo, é fácil de usar, é só vocês lembrarem que esse aqui, né, você coloca o valor que você cobra, ele te dá aqui essa quantidade de clientes que você precisa ter pagando para chegar no 0 a 0. E essa segunda parte é uma parte onde a gente coloca a quantidade que a gente busca e a gente tem o valor que a gente deveria cobrar de acordo com esse valor que a gente conseguiu aqui em cima. Lucas, mas eu não cobro. O que a gente vai fazer? Nessa parte, lembra que eu falei que aqui a gente vai colocar, inclusive, se você não busca? Sei lá, você não cobra, né? Se você não cobra para buscar e você busca 75 cães, você precisa desembolsar aí para manter esse serviço R$17,67. O que é essa parte aqui? É para você entender onde você está tendo prejuízo no seu serviço. Porque se você não cobra, você está tirando dinheiro de dentro da sua loja para pagar o serviço de banho e tosa. Está sendo por sua conta. Então, vamos lá. Se eu cobro R$40 em um banho de um Shih Tzu e não cobro para buscá-lo,
Depois que a gente paga, né, eu recebo aqui R$40, gasto R$17,67 para buscar e meu banho, ao invés de 40, ele passa a ser R$22,33. Bom, nessa parte aqui é uma parte que a gente tem que conversar. Por quê? É quase metade do valor do seu serviço, né? A gente está vivendo um momento onde a gasolina sobe, os serviços sobem e às vezes a gente não consegue aumentar o serviço do banho e tosa, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes você não cobra para buscar, não precisa aumentar o seu banho e tosa, começa a cobrar para buscar. Você vai ter um alívio no seu caixa enorme por causa disso, tá? Ah, Lucas, eu cobro 50. O seu banho de 50, ele vai cair para 32,33. Então, pensa muito bem nessa parte de não querer cobrar o Taxi Dog, porque é um valor alto. Por exemplo, se aqui a gente não fosse cobrar, eu tava ferrado, né? Então, imagina, em todo serviço eu ia ter que descontar aí, né, buscando 75 cães, desses 75 eu ia descontar aí 17,67 do meu serviço. De uma tosa de 80, ela ia virar 62. Não faz sentido não cobrar o Taxi Dog. Se você não está cobrando, você está tendo sim prejuízo, tá? Bom, essa planilha ela vai estar disponível para vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como preencher e tudo, pode deixar nos comentários. O meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo também, tá? Vocês podem entrar em contato comigo direto no Instagram. E eu queria pedir para vocês, né, quem ainda não seguiu, segue o nosso canal, dá um like se você gostou desse conteúdo, deixa um pedido mais uma vez, que se você tiver alguma ideia de algum vídeo, alguma coisa que você precisa, deixa aqui no comentário pra gente, às vezes a gente consegue gravar esse tema e tirar sua dúvida, tá bom? E conta pra gente se você tá cobrando corretamente ou não o seu Taxi Dog. E se você não cobra, deixa pra gente aqui contando qual foi o susto que você tomou na hora de fazer essas contas, tá? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Agradeço muito quem assistiu até o final. Muito obrigado e eu acho que eu vejo vocês na próxima.